Vamos dar início à sessão do Pleno do dia de hoje, com a presença da Procuradora doutora Cláudia, e a doutora Maria Doralice não estará presidindo, porque hoje ela está assumindo em Brasília, no CSJT, que, aliás, para nós é um motivo de grande orgulho, pela presença de São Paulo, representando o nosso tribunal naquele conselho. Gostaria até que, se todos concordarem, a gente pusesse a manifestação em ata, congratulando a doutora Doralice por ter sido escolhida para tal mistério. É divertido, né? Então, vamos ao primeiro processo da pauta. Sim, sim. O que é 626? Pode chamar primeiro. Doutora, tem uma ata para aprovar. Desculpa. Pode submeter a ata. A excelentíssima desembargadora presidente regimental submete à aprovação do Tribunal Pleno a ata da sessão administrativa ordinária plenária, realizada em 14 de outubro de 2013, ata número 46 de 2013. Alguma observação? Podemos aprovar? Aprovada. Pleno administrativo, primeiro processo. Processo 776844 de 2013. Assunto: reclamação disciplinar. Representante: Letícia Lazaracina Marques Silva. Representado: Roberto Aparecido Blanco, juiz titular da 50ª Vara do Trabalho de São Paulo. Doutora Anélia, por favor, ao voto. Trata-se de reclamação disciplinar ajuizada por Letícia Lazaracina Marques Silva, formulada perante o Conselho Nacional de Justiça, sobre o número que eu coloco no voto, no qual a requerente, que é patrona do reclamante Nilton Moraes, na ação trabalhista, insurge-se contra atos praticados pelo juiz ou reclamado em audiência, alegando que teria agido sem a devida urbanidade. Eu estou conhecendo, eu cito aqui integralmente as informações do meritíssimo juiz Roberto Aparecido Blanco, e eu entendo que é improsperável a pretensão. Registro primeiramente que a requerente interpusera a correção parcial junto à corregedoria, cujo teor é idêntico ao discorrido nesta reclamação. Aquela medida foi conhecida e julgada improcedente por este órgão correcional, tendo em vista a natureza jurisdicional dos atos impugnados, não se constatando qualquer erro em procedendo na atuação do juízo representado. Por ocasião do julgamento dessa correção, foi recomendado ao juízo que observasse o disposto no artigo 2º da consolidação das normas da corregedoria, a fim de que, havendo possibilidade, antecipasse a audiência, que havia sido designada para 17 de março, para uma data mais próxima, sendo certo que realmente houve, sim, a antecipação da audiência para 27 de janeiro de 14. No que tange às alegações da representante quanto à postura do juízo corrigendo em audiência, revelou-se incabível o manuseio da correição. Pois bem, aduz a representante que o juízo representado, ao presidir a audiência, teria mantido uma conduta reprovável e incompatível. Eu analiso os fatos e entendo que não houve nenhuma conduta apta a ensejar a aplicação de penalidade disciplinar, e é por isso que eu estou opinando pelo arquivamento e submetendo ao colegiado. Pois não, alguém tem alguma divergência? Podemos aprovar por unanimidade o arquivamento? Ok, aprovado por unanimidade o arquivamento da reclamação disciplinar. Processo número 2. Processo 10.67407 de 2013.
Assunto: requer aposentadoria voluntária nos termos da legislação vigente. Requerente: Celita Carmen Corso, juíza titular da Vara do Trabalho de Jandira. Como eu sou relatora nesse processo, eu passo a presidência à doutora Hilma. Pois não, senhora presidente. A doutora Celita Carmen Corso preenche todos os requisitos exigidos pela lei para se aposentar e, portanto, eu voto pelo processamento do pedido de aposentadoria voluntária com proventos integrais correspondentes ao cargo de juiz titular de Vara do Trabalho. Pois não. Alguma divergência? Tá. Então, aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência. Pois não. Nós temos aqui um pedido do Dr. Rovirso Boldo para que haja a suplementação de 30 dias de prazo para a conclusão do processo 001-029-651 201350200000, em razão de superveniência de férias do relator. E está sugerindo mais esses 30 dias. Alguém tem alguma oposição ao pedido dele? Podemos aprovar por unanimidade? Aprovado. O próximo processo corre em segredo de justiça. Pediria que as pessoas saíssem um pouco do pleno, por favor. A excelentíssima desembargadora presidente regimental submete à aprovação do órgão especial a ata da sessão administrativa ordinária do órgão especial realizada em 14 de outubro de 2013, ata número 47 de 2013. Alguma divergência? Podemos aprovar por unanimidade? Aprovado. A pedido da doutora Doris Prina, nós cometemos um erro na sessão anterior, porque esquecemos que hoje é dia do funcionário público. Como nós mudamos a data, foi um esquecimento. Mas a nossa homenagem aos funcionários públicos. Para constar em ata. Eu comunico que os processos de número 4 e 6 foram retirados de pauta. E eu vou passar a presidência à doutora Hilma dos demais processos. Por favor, primeiro processo da pauta. Processo 10.519.04 de 2013. Assunto: recurso em face da decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que manteve o indeferimento de seu pedido de pagamento da gratificação de atividade de segurança, gás, bem como o pagamento dos valores retroativos que deixaram de ser pagos, com os acréscimos legais de juros e correção monetária. Requerente: Antônio Coiado Martinez Júnior, servidor deste egrégio tribunal. Pois não. Senhora relatora. Pois não, esse processo já tem vindo com alguma constância o mesmo assunto. No caso, o servidor, até o dia 25/9/2012, exercia a função comissionada FC5. A partir daí, ele passou a receber o gás, mas deveria ter a participação e aprovação no programa de reciclagem anual, oferecido pelo tribunal na forma da legislação, entre novembro de 2012 e fevereiro de 2013. Não fez os cursos determinados, portanto, foi cortado o pagamento do gás. E o que ele pleiteia agora é exatamente o recebimento deste valor. E eu estou negando o provimento. Pois não. Desembargadora Anélia. Estou acompanhando. Desembargador Nelson Nazar. Concordo. Desembargador Godoy. Acompanho. Desembargador Fernando. De acordo. Desembargadora Tânia. De acordo.
Desembargadora Maria Ângela Muraro. Desembargador Ricardo Trigueiros. Desembargadora Maria de Lourdes. Desembargadora Doris Prina. Acompanho. Desembargador Ariano. Acompanho. Desembargadora Cíntia Tafari. Acompanho. Desembargadora Maria Isabel. Desembargador Ludovice. Acompanho. Desembargadora Regina. Acompanho. Desembargador Álvaro. Acompanho. Pois não, a proclamação do voto. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Segundo o processo da pauta. Processo 10.740.84 de 2013. Assunto: recurso em face da decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que indeferiu o pedido de pagamento de adicional de qualificação. Requerente: Flora Marta Witt, servidora deste egrégio tribunal. Pois não. Senhora relatora. Pois não, já distribuí o voto aos colegas. Estou entendendo que assiste razão a requerente, uma vez que a Lei 11.416/2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, que instituiu o adicional de qualificação, ela prevê, no edital indicado, um conteúdo programático das matérias exigidas, constando noções de direito do trabalho. Daí porque entendo que as alegações da recorrente têm o condão de modificar o quanto decidido, devendo ser reformada a decisão. Dessa forma, eu estou dando provimento ao recurso administrativo para deferir a concessão do adicional de qualificação pós-graduação nos termos da fundamentação. Pois não. Pergunto aos colegas se tem alguma divergência. Não tendo divergência, aprovado por unanimidade. Senhora secretária, proclamação do voto. Então, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso administrativo nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Processo número 3 da pauta. Processo 10.764.15 de 2013. Assunto: recurso em face da decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que manteve a suspensão de seu pedido de pagamento da gratificação de atividade de segurança, GAS. Requerente: Alexandre Locatelli, servidor deste egrégio tribunal. Senhora relatora. Senhora presidente, pela ordem, eu me dou por impedido nesse processo. Pois não. Impedimento do desembargador Nazar. Senhora relatora. Pois não, aqui é a mesma matéria do processo anterior ao último, a questão da GAS, que ele também não participou no programa de reciclagem anual de segurança na forma estabelecida na Lei 11.416/2006, daí porque eu estou negando o provimento ao recurso. Pois não. Alguma divergência? Pois não, senhora secretária, proclamação do voto. Então, por unanimidade de votos, negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, deu-se por impedido o excelentíssimo desembargador Nelson Nazar. Pois não. Quarto processo da pauta. O quarto foi retirado pela excelentíssima senhora relatora. Pois não. Então, quinto processo da pauta. É o processo número 11.703.92 de 2013. Assunto: recurso em face de decisão da excelentíssima desembargadora presidente deste egrégio tribunal, que indeferiu o pedido de remoção para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região para acompanhar seu cônjuge. Requerente: Cristiane Andrade Silva Cunha, servidora deste egrégio tribunal. Pois não. Senhora relatora, ao voto. Também já distribuí o voto aos colegas. Eu entendo que administrativamente não é possível se conceder o pleiteado, uma vez que o cônjuge da servidora é seletista, trabalha na Petrobras, se não me engano. Portanto, entendo que há que se negar provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida. Pois não. Alguma divergência? Tenho, senhor presidente. Pois não. Eu vou tomar, então, os votos. Desembargadora Nélia. Eu acompanho a vice-presidente.
Desembargador Nazar. Acompanho. Acho que a única solução que poderia contrapor ao voto da dota vice-presidência seria no âmbito da esfera judicial, onde o direito pode ser amplamente debatido à luz dos princípios. Mas, nesta circunstância, acompanho inteiramente o voto da dota vice-presidente. Desembargador Godoy. Também acompanho a matéria de direito estrito, acompanho o voto da relatora. Desembargador Fernando. Também acompanho. Desembargadora Tânia Bizarro. Também acompanho. Desembargadora Mariângela Muraro. Acompanho. Desembargador Ricardo Trigueiros. Pois não. O meu entendimento é... Beatriz. Beatriz, desculpe, eu não ouvi. Não, salvo engano, eu não voto. Eu estou aqui só por conta de um agravo regimental. Desculpa. Pois não. Pois não. Então, voltamos ao desembargador Trigueiros. Interrompi. Desembargador Trigueiros, ao voto. Pois não. O meu entendimento é no sentido de ser deferida a remoção em face do aspecto de, primeiro, se trata de esposa de empregado público. Dois, a conveniência de manter a unidade familiar, que encontra respaldo na Constituição Federal, de maneira que eu deferiria a remoção sob esses aspectos, até porque a Justiça do Trabalho do Centro Federal, a servidora poderá servir no âmbito do tribunal daquela região. Então, eu deferiria a remoção. Pois não. Desembargadora Maria de Lourdes. Desembargadora Doris. Desembargador Ariano. Desembargadora Cíntia Tafari. Acompanho. Desembargadora Maria Isabel. Acompanho. Desembargador Ricardo Ludovici. Acompanho. Desembargadora Regina Duarte. Acompanho. Desembargador Álvaro Nogue. Acompanho. Pois não. Senhora secretária, a proclamação do voto. Então, por maioria de votos, foi negado provimento ao recurso. Vencido o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Trigueiros. Pois não. Senhora presidente, devolvo a presidência. Pois não, nós temos agora o extra-pauta, que é a autorização de abertura e aprovação da composição das comissões do 39º concurso público para provimento de cargos de juiz de trabalho substituto do egrégio TRT da 2ª Região. Todos receberam Sim. o nome dos titulares e suplentes, não? Pois não, doutor Trigueiros? O 6 está retirado da pauta? Pois não. Sim. Todos receberam? Sim. Alguém tem alguma oposição aos nomes constantes na lista? Não. Então está aprovada por unanimidade. Encerrada a parte administrativa do órgão especial, vamos para o judicial. Tem 3 processos para retirar. Temos 3 processos para retirar da pauta, né? O número 2, Isso, o número 7... 4 e o número 7. 2, 4 e 7. Isso. Estão retirados da pauta. E tem uma inscrição para sustentação. Na verdade, tinha... Por gentileza, 2, 4 e 7. Um é no número 1 e o outro, se não me engano, era no 2 mesmo, que não vai entrar mais. O 6. O 6, doutor Ricardo está aí. Não, estou em doutor dúvida. Álvaro Então tá também. bom, tá certo. Tá. Bom, tem uma inscrição. Tem uma sustentação, vamos ver qual é o processo. O primeiro processo, doutora. Número 1 da pauta. Posso aprovar? Pode. É o processo 51.09051 de 2012, mandado de segurança. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Arthur Costa e Trigueiros. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Impetrantes, Jorge, Yoshimi e outros.
Impetrado o ato do excelentíssimo senhor desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Dr. Nelson Nazar. Litisconsorte, Superintendência de Controle de Endemias, SUSEM. Está inscrito para sustentação oral o Dr. Inácio Silveira do Amarillo. Dispensado o relatório, doutor? Dispenso, senhora presidente. Pois não, sustentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Trata-se de mandado de segurança contrato da presidência desse tribunal, em que, em sede de um procedimento de precatório, determinou o refazimento dos cálculos para que fossem excluídos parcialmente os juros, a teor de uma interpretação dada pela, então, presidência do tribunal em relação à súmula vinculante número 17 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Entende os horas impetrantes que, assim agindo, a presidência desse tribunal acabou por violar a Constituição Federal e afrontar os direitos dos ora impetrantes. Inicialmente, o primeiro aspecto que é de grande relevância para o caso diz respeito ao fato de que esta súmula vinculante 17, em que trata do chamado período de graça dos juros moratórios em precatório, foi expedida em data posterior à realização dos cálculos do presente processo, à discussão dos mesmos, à homologação e expedição do precatório. Portanto, a presidência do tribunal deu o efeito vinculante da súmula 17 de forma retroativa em relação a um caso em que já havia sido transitado em julgado os cálculos. Essa questão foi muito bem lembrada pelo parecer da digna Procuradoria da República, ao qual nós pedimos vênia para nos reportar, nesse sentido de que a primeira violação ao direito dos impetrantes já está calcada no fato de que se afrontou o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, e também o próprio artigo 103A da Constituição Federal, que passou a regrar a questão do efeito vinculante das súmulas do Supremo Tribunal, visto que os cálculos já haviam sido homologados e transitados em julgado. Então, por esse aspecto, entendemos que já é necessária a concessão da segurança pleiteada para que se determine o retorno do precatório à assessoria econômica para o refazimento dos cálculos, mantendo-se aqueles critérios anteriores. Mas mesmo que assim não fosse, a interpretação que está sendo dada à súmula 17, no presente caso, é totalmente equivocada data vênia. O que diz a súmula 17? Diz ela que durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incide juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Repetindo, que nele sejam pagos. O presente caso está devidamente comprovado, isso é inequívoco, não há nenhuma controvérsia. Trata-se de um precatório que foi expedido e não foi pago dentro do prazo legal do artigo 100. Portanto, não se vinculou a este período previsto constitucionalmente para o pagamento do precatório. É um precatório que está em mora efetivamente. De tal sorte que, se nós entendermos, como entendeu a então presidência do tribunal, que não incidem juros de mora durante 1 ano e meio deste precatório, nós vamos ter a teratológica situação de que um precatório pago dentro do prazo não corre juros de mora. Um precatório pago fora do prazo também não corre juros de mora. Ou pior, corre-se juros de mora até a expedição do precatório, não, dali em diante, durante 1 ano e meio, entende-se que o Estado não está em mora e, posteriormente, ele volta a estar em mora e volta a incidir juros, mas fica um hiato de juros de 1 ano e meio. É totalmente data vênia equivocada essa posição, porque quem está em mora está sempre em mora. Eu não posso estar em mora, deixo de estar e volto a estar. É uma situação aberratória. Então, diante desse fato, por ter sido um precatório que não foi efetivamente pago, entende os impetrantes que, neste caso, a interpretação dada à súmula 17 está equivocada e os juros de mora devem, sim, incidir
até o efetivo pagamento do precatório, que, diga-se de passagem, não ocorreu até a presente data. Foram meramente feito um depósito parcial da questão da prioridade dos idosos neste caso, e ainda está a Fazenda do Estado em mora total em relação aos demais impetrantes e parcialmente em relação aos impetrantes que têm mais de 60 anos. Entendemos finalmente que, se fosse para ter essa interpretação que for dada pela presidência, na verdade a súmula não deveria ter a sua expressão final, que é que nele sejam pagos, ou seja, sejam pagos dentro do período de graça. Assim é que a guarda seja concedida a segurança pleiteada. Obrigado, senhor presidente. Pois não, doutor Trigueiros, ao voto. Pois não. Senhor presidente, conheço o mandado de segurança presentes os pressupostos de admissibilidade. O objeto do presente mandamos é a concessão de segurança contra ato dito coator do então presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, meritíssimo desembargador Nelson Lazar, que determinou a exclusão dos juros de mora no cálculo precatório 2007, 20.0175.0 do período compreendido entre 1º de julho de 2009 e 31 de dezembro de 2010, tendo alterado o valor da execução objeto precatório já expedido em 19 de junho de 98, com base na revisão dos cálculos feita pela assessoria socioeconômica. Eu vou, por amor à brevidade, considerar de uma maneira um pouco mais sucinta o seguinte. Como foi destacado à tribuna, primeiro, a redação da súmula vinculante, de fato, estabelece o seguinte: durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Então, como salientado à tribuna, de fato, essa exclusão é feita sob ressalva expressa na própria súmula vinculante. 2. Da análise da documentação juntada, verifica-se que o lapso temporal considerado como, aspas, período de graça da suspensão concedida pela súmula 17 do Egrégio STF, compreendida entre a data da inclusão do precatório no orçamento da entidade devedora e o prazo concedido pelo artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, para o efetivo pagamento, qual seja 31 de dezembro do ano seguinte, não tem incidência na hipótese dos autos em que o precatório não foi pago integralmente dentro do prazo concedido por este artigo. Ora, a expedição do precatório em questão data de 19 de junho de 98. A quantificação de folhas 374 e 391 obedeceu os critérios adequados para a época, ressaltando que os cálculos foram devidamente homologados às folhas 200 e 201, tendo sido elaborados em conformidade com a decisão de folhas 158 e 160, mantida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, as folhas 161 e 165 e 166, transitada em julgado a folhas 167 e 26 de junho de 98. Assim, desnecessário adentrar a polêmica sobre a incidência ou não do período de graça, já que o enunciado em questão leva ao entendimento de que os juros de mora só não terão incidência se os precatórios forem pagos dentro do prazo concedido pelo artigo citado, o que não ocorreu. E, sob o aspecto de que a súmula vinculante só fora publicada em 10 de 11 de 2009, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado da sentença, e teria com isso sido aplicada retroativamente, tal vai de encontro, vai em sentido contrário à própria Constituição Federal e princípios do devido processo legal. Cita-se o artigo 103A da Constituição Federal. Aspas, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública direta e indireta das esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida na lei. Desculpe. E, no mesmo sentido, é o artigo 2º da Lei 11.417 de 2006, que regulamenta a edição das súmulas vinculantes, enfatizando a questão da própria publicação na imprensa oficial. Portanto, sob esses aspectos que estão aqui salientados, seja pela própria redação da súmula 17, seja porque objetivamente exorbitou-se o prazo do pagamento, é devido o valor das diferenças, como havia sido calculado anteriormente. De maneira que estou concedendo a segurança para revogar o ato de folhas 431 e 432,
432, determinando o prosseguimento dos trâmites executórios para o pagamento do montante ainda devido aos impetrantes na forma da fundamentação que integra e complementa esse dispositivo. Custas nenhuma. Ciência aos impetrantes, a litisconsórcio do outro juízo prolator de decisão impugnada. E apenas para referência, tenho que, nesse sentido, é o parecer da digníssima Procuradora do Trabalho, as folhas 467 e 469. Essa é a proposta de solução. Pois não, doutora Maria de Lourdes. Estou acompanhando. Doutora Doris. Também acompanho. Doutora Ariano. Acompanho. Doutora Cíntia Tafari. Acompanho. Doutora Maria Isabel. Doutor Ricardo. Doutora Regina. Acompanho. Doutor Álvaro. Acompanho. Doutora Hilma. Acompanho. Doutora Anélia. Doutor Nazar, não. Doutor Godoy. Acompanho. Doutor Fernando. Também acompanho. Doutora Tânia. Acompanho. Doutora Maria Ângela. Acompanho. Então, a unanimidade foi concedida a segurança. Em pedido do doutor Nazar. O 2 está retirado. Vamos dar preferência. Vamos dar preferência à doutora Beatriz, já que eu quis que ela votasse no anterior, né? A senhora não correr nenhum risco. Então, vamos lá. É o 8º processo da pauta. É o processo 78-73-21 de 2013. Agravo regimental. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravantes, HDSP, Comércio de Veículos Limitada e outras. Agravada a respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Pois não, doutora Beatriz? Então, eu encaminhei o relatório a todos, é um agravo regimental contra a decisão que julgou improcedente uma correção, uma parte que se insurge quanto ao trâmite de uma ação revisional de pensão referente a dano moral. A empresa entende que desapareceram aquelas condições, entrou com uma ação revisional. E a empresa entende que essa ação tem que correr independentemente e o juiz de primeiro grau, com acerto, a meu ver, entende que deve correr juntamente à vara onde tramitou a reclamação trabalhista. Então, eu estou negando o provimento ao agravo regimental. Doutor Nazar? Acompanho. Alguém tem alguma divergência? Então, a unanimidade, negado o provimento, agradecemos a sua presença. Obrigada. Próximo. É o número 3 da pauta. É o processo 674648 de 2013. Mandado de segurança. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Manuel Ariano. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Isabel Cueva Moraes. Impetrante, Euclides Pereira. Impetrado, o ato da excelentíssima senhora desembargadora, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Doutora Maria Doralice Novaes. Pois não, doutor Ariano? Senhora presidente, aqui, este mandado de segurança, ele foi impetrado contra um determinado ato da presidência que foi reconsiderado. A própria presidência reconsiderou, de forma que eu concluí que houve perda de objeto. Estou propondo extinguir o feito sem resolução de mérito. Alguém tem alguma divergência? Não. O revisor acompanha? Sim. Doutora Maria Isabel? Acompanho. Então, a unanimidade? Sim. Ok. Próximo. É o processo 704610 de 2013, conflito de competência. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Arthur Costa e Trigueiros. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Suscitante, a excelentíssima senhora Sônia Aparecida Gindro, meritíssima desembargadora da Igreja 10ª Turma. Suscitada, a excelentíssima senhora Cândida Alves Leão, meritíssima desembargadora da Igreja 10ª Turma. Pois não, doutor Trigueiros? Desembargadora Silvia? Pois não. Nos próximos, eu estou impedida. Pois não. Em todos eles? Nesses conflitos de competência. Certo.
Pois não, doutor Figueira. Pois não, senhor presidente. Aqui, eu já encaminhei o voto aos colegas. A questão decorre da investidura conferida aqui nós temos o seguinte: decorre da investidura conferida à excelentíssima senhora desembargadora Hilma Aparecida Emetério, que deixou de exercer as suas atividades na 10ª turma tão somente por ter sido eleita para exercer cargo de direção nesse Tribunal Regional do Trabalho. De sorte que o nosso entendimento é de que não se trata do caso de vacância de cargo, ou a hipótese do artigo 79, parágrafo 2º, inciso 3 do Regimento Interno, e sim, nós estamos entendendo que aqui é caso, sim, de aplicação do artigo 82, parágrafo 2º do Regimento Interno, quando dispõe que nos casos de impedimento do relator sorteado proceder-se-á, que por analogia, nova distribuição dentre os desembargadores do mesmo órgão fracionário mediante compensação. Vai que a distribuição, no caso, ela deve ser procedida entre os membros da turma, não existindo a vinculação pretendida pela desembargadora Sônia Gindro, de tal sorte que aqui se declara competente a excelentíssima senhora desembargadora Cândida Alves Leão para julgar o segundo recurso ordinário interposto pela reclamada, as folhas 437 e 459 dos autos do processo número aqui referido. Então essa é a nossa proposta: julgar, acolher o conflito, conhecer dele e julgá-lo procedente para declarar a competência da desembargadora Cândida. Pois não, doutora Maria de Lourdes. Acompanho. Acompanha. Alguém tem alguma divergência? Pois não. Que a hipótese é de vacância do cargo na turma e, por essa razão, nos termos do que regula o regimento interno, a doutora Sônia Gindro, revisora no processo e ainda integrante da turma, é que teria que ser a nova relatora. Portanto, a minha solução é diametralmente oposta, declarando a competência da doutora Sônia Gindro. Ok, então vou colher os votos. Doutora Doris. Acompanho o relator. Doutora Ariana. Me ocorreu uma dúvida agora, eu posso estar desinformado. A doutora Hilma assumiu o cargo na vice-presidência, ela saiu, ela deixou, ela pediu remoção da turma ou ela continua integrante afastada? Não, perde o cargo. Ela saiu da turma, então, ela deixou a turma e quando ela terminar o seu mandato, ela terá que escolher uma outra turma. Onde tiver lugar. Uhum. Então é um caso de vacância mesmo, né? Se é um caso de vacância... Eu entendo a aplicação do 82, parágrafo 2º, acho que não é vacância. Pois é, eu estava tendendo a pensar assim também, que no caso... Acho que nós temos feito nesse sentido. O órgão especial não tem feito no sentido... Tem considerado vacância? Não sei. Não. É vacância de cargo e não de cadeira. Quer dizer, ela... eu tenho aplicado o 82, parágrafo 2º, que não trata como vacância. A doutora Tânia quer explicar. Pode explicar. A hipótese é de vacância porque ela perde aquela vaga naquela turma. Ela retorna para outra quando sair da direção, onde tiver vaga, não tem assegurado o retorno. Então, é hipótese de vacância na turma. Ali na turma, ela saiu definitivamente. Algum outro desembargador pode pedir para integrar a turma na Fala vaga. no microfone, doutor Ariana. Por isso que redistribui livremente. É possível algum desembargador, pedir remoção para a turma, para a 10ª turma, na vaga da doutora Hilma? Exatamente. Sim, exatamente. Então é vacância. Né? É vacância. Eu penso que aqui no caso, então, eu voto com a divergência. Doutor Trigueiros quer falar, pois não. Aperta o microfone. Sim.
A doutora Doris fez menção à decisão anterior a respeito da matéria, e eu transcrevo uma decisão do órgão especial no sentido do voto que estou proferindo, apenas para informar isso. Quer dizer, já houve decisão do órgão especial. Nós temos votado nesse sentido, não sei. Isso. Bom, eu estou pensando o seguinte, que eu não me lembro das demais decisões, mas a regra do parágrafo 2º é para quando há um afastamento sem vacância. Se há vacância, a regra não seria essa. Aí eu voto então com a divergência. Ok. Doutora Cíntia? Eu estou votando pela primeira vez nessa matéria. Nessas decisões são mais antigas, ainda não integrava o órgão, e eu também estou convencida que, havendo visto da revisora, passa para ela como teria sido no processo retirado de pauta. Então, eu também acompanho a divergência, que nessa sequência foi inaugurada pelo desembargador Ariano. Não foi sim. A Tânia lá dentro. Foi porque é certo. Doutora Maria Isabel. Eu acompanho o senhor relator. Acompanha? Relator. Doutor Ricardo. O relator. Doutora Regina. Eu vou pedir vista regimental. regimental, por favor. Doutor Álvaro. Eu aguardo vista sucessiva. Aguarda a vista. Doutora Hilma. Não está votando, desculpa. Doutora Anélia. Eu aguardo, então, vista. Doutor Nazar. Senhora Presidente, entendo que não há vacância. Há uma mera substituição na vaga. Então, eu voto com o relator. Doutor Godoy. Eu aguardo vista, senhora Presidente. Doutor Fernando. Eu voto com a divergência. E a doutora Tânia, que já divergiu. Doutora Maria Ângela. Com a divergência. Então, o processo fica aguardando a vista da doutora Regina Duarte e demais pedidos de vista. O próximo é exatamente o mesmo assunto, eu acho que está exatamente da mesma forma. Exato. Continua com as mesmas vistas? Continua. Certo? Certo. Então, da mesma forma. E aí encerramos, não é isso? Isso. Então está encerrada a nossa sessão de hoje. Muito obrigada a todos e até a próxima. Pois não?